Então isso já traz à tona um grande problema, né? Que é a dependência de um único meio para abastecer todo o país. E um meio cheio de problemas. Além disso, é claro que tem a questão da condição de trabalho dos caminhoneiros, né? Foi aprovada há pouco tempo uma lei que diminui o tempo de descanso, né, dos caminhoneiros. Então, assim, isso já cria um outro problema, né, que pode gerar acidentes no trânsito, um risco cada vez maior para os caminhoneiros, que na maioria das vezes tem que usar algumas drogas que fazem com que eles fiquem em alerta, né? Que prejudica ainda mais a saúde deles, saúde física, mental, emocional deles, que já é muito prejudicada. Então, é uma classe que realmente merece ter mais respeito. É uma classe que merece realmente ter uma atenção maior por parte do Estado e das pessoas, né? A gente tem que reconhecer que é uma classe super importante para o país. A grande questão é que, como eu já disse, todo essa greve, né? Todo esse movimento dos caminhoneiros tem provocado um transtorno enorme para a sociedade brasileira. E a gente tem caído em um outro grave problema que vem acontecendo já desde 2013, com aquelas primeiras manifestações pedindo contra a Copa do Mundo, contra aumentos de passagens, as coisas, né? A gente tem lutado por pautas, né, importantes, mas a resposta que a gente tem sempre é uma resposta pequena. E parece que as pessoas se conformam com isso, né? Houve movimentos aí falando que ia melhorar o país, que ia acabar com a corrupção. E só o que tem feito é, por exemplo, vamos tirar o governo da Dilma. Tiraram a Dilma, colocaram o Temer e mantiveram tudo aquilo que tinha de ruim. Então, assim, venderam para o país, para a população, uma, uma coisa e deram outra, né? Então, era um movimento de caráter partidário, puramente partidário, ou seja, vamos tirar um projeto de governo para colocar outro pior, outro claramente muito pior. Vamos colocar alguém para entregar nossas reservas, as reservas do país, para entregar nossas estatais a preço de banana. E tudo isso feito toda uma manipulação midiática em torno disso, e com apoio da justiça, e com apoio do Supremo, né, e com apoio de vários setores aí, tudo para entregar as riquezas nacionais, né? Porque o plano do governo Dilma, um dos planos deles, era a valorização, né, da Petrobras, a valorização das criar refinarias para o Brasil iria refinar o seu petróleo e iria ficar competitivo dentro de um setor aí que é muito valorizado, dentro de um produto que é muito valorizado, que é que são os derivados de petróleo. Então, com as refinarias a gente iria refinar nosso petróleo, então iríamos ter um petróleo com certeza mais barato, iríamos vender para outros países, iríamos competir com outras nações. Só que isso para os Estados Unidos não era aceitável, né? Então o que foi que aconteceu? Eles tiveram que tomar as medidas, né? Medidas deles. E começou aquelas espionagens que fizeram no Brasil, que foram denunciadas, né? E depois jogaram isso para debaixo do pano, né? Tiraram o foco, né? Colocaram, bom, foram feitas
essa espionagem e tal, não sei o que. Depois, aí, a gente já descobriu que tem corrupção na Petrobras, né? Bom, vamos lá. Tem corrupção na Petrobras? Tem. Tem corrupção em praticamente todos os órgãos brasileiros. Em vários, pelo menos. Não vou dizer que tem quase todos, não vou dar aqui um parecer completo, mas em vários tem. E deve ser combatido, sem dúvida. Só que preste atenção, vamos pensar um pouco. Se o objetivo é acabar com a corrupção dentro de uma organização, o que é feito? Você tira aqueles corruptos e você coloca pessoas que estejam comprometidas com o bem, né, daquela instituição, com o bom funcionamento daquela instituição. Foi isso que aconteceu? Não. Tiraram a Dilma. Usaram isso para tirar a Dilma. E usaram isso para vender parte da Petrobras. E também vender a exploração do petróleo. E desfazer a ideia do pré-sal, né, que a Petrobras iria desenvolver uma tecnologia para poder explorar o pré-sal, e isso foi vendido. E também acabar com isso de refinaria. Não vamos mais fazer refinaria. Ou seja, o grande objetivo deles não foi acabar com a corrupção. A corrupção foi apenas uma desculpa. O grande objetivo deles era acabar com o governo Dilma. E não só a Dilma, ou o PT, ou o Lula, mas a nação. Acabar com um projeto de desenvolvimento da nação. Essa foi a grande questão que está em jogo, é isso. É o desenvolvimento do Brasil. Qualquer projeto que apareça para desenvolver o Brasil, eles estão barrando. Pode ser outro partido. Se outro partido vier com essa proposta de verdade e começar a tentar colocar medidas nesse sentido, ele vai ser barrado, né? Porque a maior parte do Congresso é de entreguistas, né? O PSDB é um partido entreguista. O PSDB é totalmente entreguista. Tanto é que quando eles estavam no governo, só o que se ouvia falar, a solução para eles era sempre privatizar tudo. Privatiza, né? E assim também é o PMDB com o Temer, Michel Temer. É outro entreguista. Então assim, aí esse movimento grevista, que talvez nem seja grevista, mas enfim, os trabalhadores estão lutando aí. Eles têm o direito de lutar por benefícios, né? Não estou dizendo que é errado eles lutarem para poder ter melhores condições de trabalho, para poder ter um preço no diesel menor. Eles merecem isso, sim. Só que o que não pode acontecer é o país ficar parado e eles fazerem reivindicações só para a categoria deles e pedirem um apoio popular. Entendeu? Querem um apoio popular? Eu acredito que vocês devem fazer reivindicações para todos. E o que seriam essas reivindicações? Seria diminuir o preço do petróleo, né? Porque o que foi que o Temer fez? Para aumentar o lucro, né? Porque além dele ter vendido, se ele vendeu essa parte da Petrobras, o que resulta é que esses caras que estão agora comandando a Petrobras, né? Apesar da Petrobras ainda ser a maior parte ser ainda do governo, mas boa parte já é de estrangeiros, né? Já é dos estrangeiros. Eles têm que aumentar o lucro. E o que foi que fizeram para aumentar o lucro? O governo parou de subsidiar a parte, né, do preço, né, do petróleo, né, dos derivados de petróleo. Então, como o aumento no preço do petróleo no mercado internacional, com esse aumento, o que aconteceu? Acabou que
Acabou que o governo foi repassar esse valor. Ele repassou esse valor ao consumidor final, né? Então o valor da gasolina aumentou, né? E o valor do etanol, o valor, enfim, todos os substitutos, né? Também, além do valor da gasolina aumentar, dos seus substitutos também. Então fica meio que sem opção, né? Então assim, acredito que o que a gente precisa não é só de diminuir o valor do diesel, né? Que vai beneficiar os caminhoneiros, mas diminuir também o valor de, da, dos outros combustíveis. E principalmente mudar essa lógica, né? Porque tudo isso, essa questão dos combustíveis já é reflexo dessas outras questões que eu estou explicando agora, né? Ou seja, dessa postura do governo, dessa postura entreguista do governo. Então, quando se mudar essa postura do governo, na verdade, o governo não vai mudar essa postura, né? O que pode mudar é se mudarem esse governo, colocarem outro no lugar dele e outro que tem uma postura diferente. Então é isso. A gente precisa de governantes que pensem no melhor para a nação, para o país e para o povo, para o trabalhador e para todas as classes, não uma classe específica, e sim para todos. O preço dos combustíveis gerais, da gasolina, do álcool, de tudo, do diesel, eles refletem no preço de todos os produtos, porque o empresário ele vai ter que repassar esse valor, né? Ele não pode arcar com prejuízo, com todo o prejuízo. Então parte do prejuízo ele vai ter que colocar para o consumidor. E a gente está numa situação do país que as pessoas não têm emprego, estão todas desempregadas. Então como é que a gente vai arcar com isso tudo? Não tem como, entendeu? Então cria uma situação caótica. Então a gente precisa necessariamente mudar esse governo ou pressioná-lo a tomar medidas diferentes, o que eu acho muito difícil. Que é um governo que não abre mão. Ele não abre mão, ele não discute com a sociedade, ele não procura o melhor para a sociedade. Mesmo com toda a impopularidade do Michel Temer, ele já é totalmente impopular e ele não vai se candidatar, claro. Então ele não está nem aí. Ele não se importa. E os que apoiam ele jogam tudo para cima dele. Na hora que eles forem se candidatar, eles vão dizer, não, era o Michel Temer e tal, mas eles estão apoiando. Então, na verdade, a atitude que as pessoas têm que tomar, que são contra o Michel Temer, todo mundo é contra o Michel Temer. Tá certo, eu também sou bastante contra ele, mas também sou contra todos aqueles que estão apoiando ele. Inclusive o PSDB, que é um dos que está mais apoiando ele. O PMDB, o PSDB e uma boa parte do Congresso. Veja todos aqueles que estão apoiando eles. Todos eles. Eles também são responsáveis por isso aí. Por essa situação. Então é isso que a gente tem que mudar. Esse ano é o ano da eleição. Né? Então, assim, esse é o ano da mudança. Esse é o ano da gente colocar pessoas que estejam dispostas a um projeto de desenvolvimento da nação e do povo brasileiro. E para o povo brasileiro. Então é essa reflexão que eu faço. Então isso